Hoje a gente vai falar de ceia de Natal. Daqui a pouquinho a gente vai dar as dicas bem... Você tá com a boquinha aí, na barriguinha no fogão? Segura um pouquinho, não perde falando nisso, que a gente vai dar dicas bem legais pra você aí, tá? Bem legais. Deve ter muita gente assistindo a gente agora, tá com a barriguinha no fogão e já com fome. Quem não tá com a barriga no fogão, tá com a barriga roncando já cheira, né? mãe, posso comer? Ah, porque dá vontade. É gostoso demais, né, Solange? Mas até que ponto, né? Pois bom. Exatamente. A ceia de Natal. Lombo, peru, chester, tender. É tanta coisa gostosa, né? Tanta coisa gordite, é bom demais. Agora, só que às vezes a gente depois fica arrependido. Será que você tem como preparar uma ceia de Natal aí, sem exagerar tanto assim, sem tanta dor na consciência? A gente vai tirar as nossas dúvidas. Ela está aqui para nos orientar, dar todas as dicas. A doutora Lenina Mattioli, que é nutróloga. Ai, querida. Ela é linda demais. Gente, ela é um exemplo, Ela é linda, né? não é? Ela é linda. Mas ela falou que... te falar. Ela falou que pode fazer um dia de lixo. Ah, mas não pode também ser muito. Uma refeição? Uma refeição, já que é o dia, ó. Ela falou uma refeição, já falou o dia. Mas é Natal. Uma refeição. Meu Deus do céu. Uma refeição? Uma por semana. Por semana. E tem horário? Não, pode escolher. Ah, então a ceia de Natal, de repente, você fala assim, não quero, você pode abusar. Mas, enfim, pega as dicas de hoje aqui, porque são bem interessantes para a gente aprender aí, até reeducar e cuidar da nossa saúde, principalmente nesse Natal. A gente tem um Natal muito voltado para o povo europeu, né? Para o povo norte-americano, ou seja, neve, Papai Noel gordo, com aquela coisa toda pesada. E a alimentação também é muito pesada, né? Essa alimentação, principalmente à noite, pode causar que tipo de problema no nosso organismo quando a gente abusa demais, Lenina? Na verdade, assim, todas as vezes que a gente se alimenta demais perto do horário de dormir, né, a gente vai sobrecarregar aquele sistema digestivo, né, vai monopolizar muito sangue para a digestão. E, assim, muitas vezes pode ter desconforto, refluxo, esse tipo de coisa, aliado ao excesso de comida, à posição horizontal de deitar, enfim, um desconforto ali para a digestão, porque aquela digestão vai demorar muito tempo, né? E mistura tudo, doce, mistura carne, doce, salgado, bebida, enfim, muita coisa. Exatamente. Tá cheio de perguntinha aí, né, Luquinha? Tem bastante pergunta, aliás, perguntas relacionadas a alimentos, que falam se são bons ou não são. Que nem a Stephanie de Cunha, ela disse que gosta muito do programa, obrigado, linda, pelo carinho. E está perguntando para a doutora se é mito ou verdade que gengibre queima tudo o que a gente come em excesso. Nossa, mas se for verdade, eu vou sair daqui, eu vou plantar gengibre. Vou plantar. E aí, doutora? Queima tudo? Não, gengibre é assim. Ele é considerado um termogênico, né? E pode ser colocado na preparação dos alimentos e tal, mas assim, não queima tudo, né? Nada queima tudo. O que vai fazer a gente ter uma boa alimentação, vai fazer a gente ter um corpo legal, com pouca gordura, é muito mais o equilíbrio do que um único alimento que queima tudo. Mas ele é considerado termogênico, sim, então é bom colocar no preparo de alguns alimentos, assim, para dar aquela forcinha. Ah, queimar tudo seria um milagre também, né, gente? Bom, outra pergunta aqui é a Cláudia de Bananal. Ela quer saber o seguinte, sobre comer amanhã a comida de hoje da ceia. Vai engordar mais ainda? Acho que essa aí do que a doutora falou da dica, né? Você abusar 2 vezes assim seguidos. E aí, doutora? É o sorobô, né, Lu? É o sorobô. Ó, é assim, eu sempre falo para os pacientes, tira uma refeição na semana para comer e beber o que quiser. Uma refeição realmente livre, é aquela refeição que você pode, eu falo sempre a entrada, o prato principal, a sobremesa, o vinho, o cafezinho, né? E depois volta para a sua dieta e continua, e só vai ter outra refeição assim na próxima semana, né? Quer dizer, no mês inteiro você vai ter 4 refeições livres, assim, que você pode abusar. Então, assim, é uma maneira de você entrar em contato com o alimento que você gosta muito, mas de você não extrapolar a sua dieta, né? Eu tô brincando, mas o organismo acaba acostumando, né? É muito Eu era super chocolatra, hoje raramente eu como chocolate. O organismo acaba acostumando. E pega um papelzinho, pega um lápis e uma caneta, que a gente vai mostrar umas imagens bem legais para você anotar que tipo de alimento você pode usar. E é legal usar hoje à noite, né, Luquinha? Você pode comer bem, sim, às vezes
comer bem assim, com fartura, mas não comer de repente o que for pior para você, mas escolher pelo melhor. A doutora já vai explicar pra gente. Bom, como a gente comentou, de repente você está preparando as delícias para a ceia de Natal, né? Mas será que o pessoal em casa exagera e chuta o balde mesmo hoje à noite? A nossa repórter Débora Carvalho foi conferir de perto. Lanche natural ou salgado são escolhas do nosso dia a dia, né? Mas quando chega o fim do ano, vem as festas e aí fica mais difícil saber o que eu vou comer durante as ceias. E aí, o que fazer, gente? Você exagera também nessas festas? Exagero, eu não resisto, eu como mesmo e é por isso que eu venho aqui queimar as calorias. Como pouco, eu não sou muito chegado a essas coisas, tipo Chester, essas comidas de fim do ano, não. Sou bem mais tranquila, comida leve, né? Exagero, mas durante o ano na academia eu tento perder uns quilinhos para justamente no final do ano poder exagerar sem ficar com peso na consciência nem nada. Nosso maior problema é que no final do ano a gente acaba ingerindo certas coisas que, primeiro, não são muito apropriadas para o nosso clima, né? Para a nossa terra, calor pra caramba. E a gente exagera na quantidade. Você saindo um pouco da sua rotina, mas depois que acabar esse período, você voltar, com certeza você consegue eliminar tudo que você conseguiu no final do ano. Então o programa de hoje está ajudando você, de repente, não ter que correr atrás, né, gente? Mas conseguir resistir um pouquinho também às tentações de hoje à noite e escolher o melhor. Você né? grava a sua ceia de hoje à noite? Vou gravar. E você põe no Instagram pra gente ver o que você vai comer? Ah, meu Deus do céu, agora eu vou poder abusar, né, gente? Ô, gente, Natal, né? Coisa boa a gente saber que tem a luz de Deus, né, mandando o Filho dele aqui no mundo para cuidar da gente. Então, fica triste não, fica aqui com a gente, aproveita seu dia, Natal tá chegando, deixa a tristeza de lado, porque a gente está ensinando dicas bem legais também sobre a sua ceia de Natal. E quem está aqui com a gente é a doutora Lenina Mattioli, nutróloga, e ela vai mostrar, né, Luquinha, aquelas coisas que são gordites e as não gordites, né, Luquinha? Pois é, a gente costuma exagerar um pouquinho na proteína, na carne, né? A gente separou aí algumas imagens para você ver aí do que é bem comum na nossa ceia de Natal, o que pode até às vezes causar na gente, dar uns quilinhos a mais. Vai começar com um peru. Peru é legal ou não? É legal, principalmente a parte do peito, é uma carne magra, né? Tirando a pelezinha, é um bacana. Tem que tirar a pele, então, né? A pele é onde tem mais gordura, é mais calórico. Sem a pele é bacana, é uma escolha boa. Então, ó, uma boa escolha que a doutora está recomendando para vocês é o peru. Até a gente coloca frutas, é legal colocar fruta? A fruta é legal, assim, um pedacinho de fruta, não exagerar na fruta, porque a fruta é com carboidrato também. Aí pode juntar com os docinhos, com outros carboidratos. Então, mas assim, o peito é bacana. Acaba somando então mais, né? E o pernil? Falam tanto da carne, né? Pode ou não pode o pernil, né? E aí, doutora? Assim, com moderação, tudo pode, né? Mas assim, se você tiver que optar por uma carne um pouco mais magra, né? O pernil tem aquela capinha de gordura, que geralmente né? é que as pessoas mais gostam. Que geralmente é. E esse queimadinho pode? Que a gente está vendo aí na imagem, esse queimadinho da casquinha assim? No caso, assim, uma casquinha não vai fazer tanta diferença. O problema é o excesso do consumo, né? Mas essa casquinha que se forma quando coloca na grelha, ela tem uma substância potencialmente cancerígena, que assim, se puder evitar, melhor. Mas assim, não é uma casquinha que vai te causar. Assim, entendi. Né? E o tender, né? Às vezes a criançada gosta muito do tender, né? Porque parece um presuntinho, né? O tender e aí, sim diferente. Ou não? Sim, com moderação, sim. Até agora, assim, as carnes todas com moderação dá. Mesmo o tender, o pernil, dá pra gente comer com, assim, pouca quantidade, né? Tá. Porque são carnes, o pernil engorda um pouquinho mais, o tender dá pra gente consumir, sim, com uma certa segurança de que não vai causar aquele estrago na dieta. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui. Claro, a gente sabe que a ceia de Natal, geralmente a gente compra esses produtos congelados, né? Muita gente já compra congelado, já deixa lá, tá lá desde novembro, etc e tal. Qual o cuidado no descongelar para preparar esses alimentos? Então, eu sempre falo, seguir rigorosamente a instrução que está
no pacote do produto, porque muitos têm que descongelar para depois colocar no forno, alguns têm que ser colocados diretamente sem descongelar e evitar, por exemplo, passou no supermercado, comprou o produto, aí foi fazer várias coisas, depois foi para casa e colocou novamente no congelador. Aquela oscilação de temperatura, ela pode fazer com que tenha proliferação de bactérias. Tem que ser rápido, então. Tem que ser rápido. Né? Rapidinho, fala sobre o lombo, né? E aí, pode ou não pode? O lombo pode. Ele é uma carne geralmente magra, principalmente aquele lombinho que sem gordura, sabe? Aquele menorzinho, assim. Ele é uma carne magra. De todas essas que a gente citou, é a melhor escolha. Tá, já eu quero perguntar para a doutora, sobre misturar as carnes. Porque às vezes a tia leva uma, a mãe leva outra, a avó leva outra, aí a pessoa vai lá e faz aquela mistureba, né? Pode ou não pode? Mas daqui a pouquinho, né? E aquela farofinha? Gente, meu pai fazia uma farofinha. Ai, que gostoso, né, gente? Não é gostoso esse clima de Natal? Hoje à noite, com toda a família, que delícia, né? A gente está aqui junto com a nutróloga Lenina Mattioli, ajudando você a ter uma ceia mais saudável, sim. Você sabe o que pode, de repente, aí escolher para escolher melhor e continuar, de repente, aí na sua dieta ou se alimentando bem também. Ela responde para você e tem pergunta já, né, Sol? Pois é, o Rafael, a pergunta do Rafael é até engraçada, gente. Eu não vou contar para vocês, não, mas a gente vai ver a pergunta que veio pelo WhatsApp e aí a doutora Lenina fala com você, viu, Rafael? Oi, Sol. Oi, Luquinha. Meu nome é Rafael e eu gostaria de saber da doutora que se na ceia de Natal eu enfiar o pé na jaca, que a gente costuma sempre fazer, né, se dá para eliminar tudo na academia no dia seguinte. Ele quer enfiar o pé na jaca. Na ceia, né? À noite. Não dá para eliminar tudo no dia seguinte. Não. Até porque quando a gente enfia o pé na jaca, isso vai se refletir no nosso organismo uns 3 ou 4 dias depois. Aí que a gente vai sentir o impacto daquela jacada que a gente deu anteriormente, né? Então... E assim, é muito mais fácil ganhar do que perder. Então, assim, perder a velocidade é um pouco mais lenta. Então, não dá para assim, hoje eu vou enfiar o pé na jaca e amanhã eu vou descontar tudo, vou correr uma maratona. Não dá. Isso é aquela... Até porque, viu, Rafael, dia 25 as academias não abrem, não, tá? Não sei que você vai correr, etc e tal, mas não pode enfiar o pé na jaca de jeito nenhum. Se você quiser manter, parece que o Rafael treina, né? Tá com o corpão todo certinho aí, então não, né, Luquinha? Ai, Solange, agora só de olhar aqui eu já fico com vontade. A farofinha. Quem não gosta de uma farofa, né, gente? Nossa. E aí, doutora, o que a gente pode fazer, de repente, para a farofa ficar menos pior? Para ficar menos pior, bom... Tem como? Bom, usar a farinha de milho ou farinha de mandioca sem manteiga, né? Temperando com um pouquinho de... sem bacon, com umas frutinhas, temperando com ervas, enfim, tirando todas as coisas que fazem realmente ela ser mais calórica, engordativa e cheia de gordura. Tiraria a manteiga e o bacon a princípio. Tá. E o salpicão? Eu, na verdade, escolhi o salpicão achando que era uma excelente opção por ser de frango. Mas aí tem a maionese, Tem a maionese, que é cheia de gordura saturada. Então, valeria a pena, para deixar mais light, tirar a maionese. Pode colocar o quê, de repente? Um creme de leite ou também não? Um cream cheese, alguma coisa que dê uma certa cremosidade, mas que seja bem mais light em termos de gordura, né? Poderia... Tem aquele iogurte natural light da Cobra. Iogurte natural. Só voltando àquela pergunta de misturar as carnes, né? Que eu deixei no ar, na verdade, né? Tem algum risco? A gente come um pouquinho dali, um pouquinho daqui ou não? E aí? Risco não. Na verdade, se a gente for pensar em termos de engordar, se a gente misturar e a gente colocar mais carne que não engorde, dá pra gente pegar um pedacinho só do pernil e colocar um pedaço maior de lombo. E aí acaba equilibrando e diminuindo um pouco o consumo da gordura saturada, que é o grande problema aí, né? Então escolher mesmo, né, Sol? O melhor, Pois é. Daqui a pouquinho a gente vai ver algumas delícias de sobremesa, né? E como a gente tá vendo aqui, todo mundo gosta de exagerar um pouquinho na hora de preparar a ceia, né? Pois é, o Luquinha, quando a gente falou de sobremesa, ele falou assim, e essas que a gente tem aqui, né, Luquinha? Pois é, vamos comentar um pouquinho sobre as sobremesas, né? Começando, acho que é o pavê que a gente tem primeiro. É o pavê. O pavê que é tradição, né? E aí? As sobremesas são um grande problema, no meu modo de ver. Porque as carnes, na farofa, ainda dá para equilibrar, mas e a sobremesa?
É assim, comer com o máximo de moderação possível, um pedacinho para experimentar. Lembrar que assim, quem já comeu um pedacinho já provou o doce inteiro, porque tem tudo o mesmo gosto. Então, verdade, né, pensar em diminuir as quantidades, com certeza. E se de repente a pessoa quer comer um pedacinho de cada, esse é o problema? Porque não é só o pavê, né? Às vezes tem muita sobremesa, né? Tem o pavê, tem o chocotone, por exemplo. O chocotone, o panetone, a rabanada. Então. Né? Então, assim, o conselho que eu dou, elege uma sobremesa que você mais gosta e come um pedacinho daquela. E com aquela máxima de que quem comeu um pedacinho já comeu o doce inteiro, porque você sabe o gosto, vai ser igual. Então né? a pessoa escolhe ou o pavê, ou o chocotone, ou o panetone, né? E as frutas, né? A gente pensa assim, a ameixa, o pêssego, verdade, Sol. E as frutas? Então, se você quiser substituir a sobremesa por uma fruta, excelente, porque ela, apesar dela ter um pouco de açúcar, ela vai engordar muito menos. Mas se a fruta, na verdade, não pode ser consumida com tanta, assim, então eu vou comer uma fruta de cada, porque eu não vou comer sobremesa. É açúcar também, né? Entendi. E assim, o grande problema na dieta é a gente diminuir a gordura saturada e o açúcar. Então, pensando em ceia saudável, eu comeria uma fruta ou um pedacinho bem pequeno da sobremesa que eu mais gosto. Tem que escolher, só. Pois é, todo mundo fala enfiar o pé na jaca. A jaca engorda? Então, a jaca é uma fruta, então dá para comer com moderação. Não vai enfiar o pé na jaca e vai acabar engordando. Estamos no último bloco, junto com a nossa amiga nutróloga Lenina Mattioli, tirando as nossas dúvidas sobre ceia de Natal. A gente está falando de comida, mas a bebida também é muito importante a gente se atentar a isso, né, Sol? É verdade. Aliás, o povo já começa a encharcar, né? Desde cedo, né? Bebida na ceia de Natal. Aliás, a bebida em si, vamos fazer esse alerta pro pessoal de casa, começando pelos refrigerantes, Lenina. A bebida é o grande problema, assim, se eu fosse eleger uma coisa pra gente tomar muito cuidado na dieta, além do consumo de alimentos, é a bebida. Não só a bebida alcoólica, mas como refrigerante. Porque é muito mais fácil a gente ingerir açúcar vindo das bebidas do que das comidas. Comida tem que mastigar, tem que engolir. Bebida é muito mais fácil. E dá aquele prazer, aquela sensação de saciedade, né? Saciedade, e é muito mais, você consegue consumir muito mais. Então, assim, bebida sempre, na vida inteira, com muita moderação. E, se possível, abolir refrigerante. E aquela pergunta, né? Tem gente que fala assim, eu não tomo nenhum tipo de bebida durante a refeição. Prejudica mesmo? É ruim ou não? Prejudica porque você tem o suco gástrico que vai digerir os alimentos. Se você tem uma bebida, esse suco gástrico vai ficar diluído. Então, ele vai agir, vamos dizer assim, com menos eficiência para digerir a alimentação. Então, é bom meia hora antes e meia hora depois e durante a refeição evitar a bebida. Pois é, e para quem gosta de uma boa cervejinha, né, já está comemorando aí, a gente vai fazer um alerta também sobre a bebida, né, sobre a cerveja aí. Além das calorias, né, a cerveja, em comparação com o vinho, você consegue ingerir muito mais, por exemplo. Então, assim, você vai, além de ingerir uma grande quantidade de álcool, vai acumular muito mais calorias. Além do que a cerveja, ela tem glúten. Glúten é como se você estivesse comendo, vamos dizer, um pãozinho atrás do outro. Entendi. Aí, sem perceber. E aí, a doutora Lenina estava falando que não existe aquela desculpa, uma bebida engorda mais que a outra, não, viu, Luquinha? Vamos voltar lá para o nosso lugarzinho, doutora? Chega Porque junto. Todas engordam, viu? Pois é, só fazer uma pergunta. Engordam. Infelizmente, o tempo já está acabando. E a Vânia, ela é de Taubaté, está desesperada, que ela diz que é muito gulosa e ela quer saber o que, de repente, ela pode fazer, comer primeiro, não sabe o quê, para, de repente, diminuir a fome e a vontade de comer tudo. Tem alguma coisa que a gente possa fazer? Tem. Chegar à noite com menos fome, sim. Assim. Vamos dizer assim, até antes da ceia, o velho truque da salada. Coloca um prato bem bonito, cheio de folhas, bem colorido. Cuidado com o molho da salada também, mas assim, as fibras da salada vão dar saciedade, vão fazer com que você não ataque direto os alimentos ali, a ceia, porque você já vai estar com o seu estômago assim cheio, já vai estar começando uma digestão ali, então pratão de salada e depois a ceia já vai estar cheia, né? Lenina, a gente quer agradecer demais as suas orientações, espero que o pessoal de casa tenha anotado tudo direitinho, desejar um lindo e iluminado Natal. Pra vocês também. E ano que vem tem muito mais, né?
O ano novo lindo também para a mamãe da Lenina que está aqui, né? Sempre com a gente. Também, obrigado, né? Viu? Bora, Zóio Verde. Bora nós. Obrigado, doutora. Obrigado a vocês aí de casa. Beijo forte para vocês. Um grande abraço. Deus abençoe muito a família inteira de vocês. Jesus nasceu, então que nasça no nosso coração a esperança de uma vida melhor, de um país melhor, sim, também. Eu acho que é isso que importa, né, Sá? Pois é, e amanhã a gente vai estar falando sobre esperança e fé. Então, como disse o Luquinha, uma noite linda de Natal. E lembre-se, se não for para ser feliz, não vale a pena. Que lindos, fiquem com Deus, um santo e iluminado Natal para vocês. Até amanhã, tchau, tchau. E então é Natal, e o que você fez?